E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Eremita. E o vídeo de hoje é muito importante, tá? Eu quero pedir desculpa porque o vídeo tá saindo mais tarde, porque eu queria sair mais cedo, eu gravei um vídeo mais cedo, só que eu pensei, cara, esse assunto é tão sério que eu vou gravar outro vídeo porque ele precisa ficar melhor. Então acompanhe até o final que eu vou explicar a você algumas coisas que podem até mudar a forma que você vê e gerencia a sua própria vida a partir daqui. Para isso, eu vou tirar um pouco daquela abordagem extremista, com frases exageradas e coisas do tipo, e eu vou partir para a argumentação lógica para você realmente entender, porque o que eu tô falando aqui é coisa séria. Então, por que eu detesto, eu acho horrível a prova do Enem? Em todos os aspectos. Fiz apenas uma vez. A galera sempre dizia, pô, por que você não fez no mínimo 3 vezes? Porque você tem que fazer no nono, no primeiro, no segundo e no terceiro ano a prova do Enem, e aí pra você tirar o máximo da nota. Cara, eu não fiz porque eu nunca me preocupei com o Enem, porque eu nunca nem sequer estudei pro Enem voluntariamente. Eu só estudava pro Enem, o básico pra passar na escola, porque tudo que eu tinha de prova na escola e que tinha de conteúdo na escola girava em torno do Enem. E o máximo de coisas que eu tive oportunidade de não estudar, de não gastar meu tempo, de não fazer atividade, às vezes de não fazer a prova, eu passei. Quando eu tive a oportunidade de não assistir a aula, eu passei. Quando era só sobre Enem, tá ligado? Então, cara, assiste até o final do vídeo. E vou mostrar pra você, porque o processo até a prova do Enem é terrível, destrói suas oportunidades, destrói sua energia, destrói seu conhecimento, destrói você. Porque a prova é injusta. E não é os argumentos que você já escutou por aí, que ela é muito conteudista, que é muito tempo, que inclusive é um absurdo, né? Que ela só é aplicada uma vez por ano, que é um absurdo. Na prova dos Estados Unidos, o SAT, você pode fazer, se não me engano, 6 vezes ao ano. Quando eu fiz 2 vezes em um ano. E eu poderia ter feito mais, só que eu pensei, cara, não vou investir nisso daqui, não vou investir em outra parada. Sacou? Até porque eu tive que viajar e tal, porque na minha cidade não tem. E a outra coisa é, o Enem não lhe dá nenhuma oportunidade realmente boa para a quantidade de energia que você coloca nessa prova e o risco que você toma ao assumir essa prova. As recompensas não são boas. Nem o suficiente para testar, na verdade. Então, seja esse vídeo até o final, porque ele vai ser muito importante e vai mudar a sua forma de pensar em vários aspectos. Além disso, eu quero saber de vocês o que vocês acham desse estilo de vídeo. Comenta aí o seu feedback, se você acha que tá massa, tá melhor assim, tá melhor do outro jeito. Tira isso, remove aquilo, ou adiciona isso, adiciona aquilo, por que você não faz isso na edição, etc. Eu preciso da sua ajuda, cara. Eu preciso da sua ajuda porque eu tô tentando melhorar o conteúdo aqui e deixar e aperfeiçoar ao máximo para você que está me assistindo. Então bora lá. Então a primeira coisa que a gente vai trazer aqui é o processo. Além de toda a parada de ser socioconstrutivista, de não lhe incentivar a leitura, de não lhe incentivar a aprender os códigos, que são as línguas, né, o português, o inglês e outros vocabulários, ele lhe estimula a ter conhecimento raso sobre assuntos. Por quê? Por causa do sistema de avaliação, o algoritmo de avaliação chamado TRI. Se você já conhece, estudou o mínimo sobre o Enem, você sabe que as notas com mais acertos do público geral são as questões que com mais acertos do público geral são as que mais dão nota. Você tem que acertar um máximo de questões fáceis, de questões muito acertadas para a sua nota melhorar. Isso significa que se tiver na prova algo como qual foi o campeão da Copa do Brasil? Se tiver na prova, essa questão vai ser a questão que vai valer mais ponto. Ou seja, são coisas bobas, são coisas fáceis, são coisas que não agregam valor nenhum. E tudo bem, isso daí foi um exemplo esdrúxulo, um exemplo exagerado que eu coloquei.
Mas, cara, são as questões mais simples que qualquer pessoa faz, que, pô, uma pessoa totalmente desqualificada faz, que dão os pontos. Então, se você quer estudar muito, para ser muito inteligente, para, pô, pegar um curso de destaque, coisa do tipo, você tem que estudar para acertar o máximo de questão básica. Ou seja, você não pode se aprofundar em nenhum estudo, você não pode se aprofundar, gastar mais tempo se aprofundando em matemática, você não pode gastar muito tempo se aprofundando em física, em química, em saúde, em história, você não pode, cara. Você tem que exercitar o máximo de questões fáceis. E jamais gasta seu tempo se aprofundando, porque se você acertar as questões difíceis, meu amigo, e não acertar as fáceis, a sua nota vai ser uma porcaria. E eu digo isso porque eu já li vários livros de história, já li vários conteúdos na internet, já li várias pesquisas sobre vários tópicos, livros de filosofia, e as minhas notas não foram tão boas nessas matérias, cara. Minhas notas, por incrível que pareça, foram melhores nas que eu menos estudei, porque era só o básico, cara, que eu precisava saber. Além disso, as questões, cara, por exemplo, em filosofia, você bota, o que filósofo tal falava? Aí coloca assim, uma palavra na resposta, aí outra palavra na resposta, aí duas palavras na resposta. Cara, que não é bem assim, tá ligado? É mais tipo, o cara coloca uma ideia e diz qual é o em duas frases, e qual é o filósofo que defende isso daí. Cara, não, eles não defendiam nada que tá naquela prova. Aquela prova é completamente errada em vários aspectos. Em filosofia, em história, cara, é apenas um lado da história, um conto da história. Se você for pegar e ler um livro de um historiador, você vai ver que é muito mais do que isso, é muito mais diferente do que isso. Se você for pegar, tô falando porque é mais a minha área, tá? De economia, de geopolítica. Pra quem não sabe, eu faço business management, né? A administração de negócios na St. Leo University. Eu sempre estudei muito economia, muita história, muita sociologia, li vários livros sobre isso, fiz cursos nisso, estudo há mais de, 6 anos isso daí, a fundo, sabe? Tipo, gasto boa parte do meu tempo nisso. E, cara, nas questões de geopolítica, nas questões de economia, de história, tem muita coisa errada, muita asneira, velho. Muita mesmo. Muita ideologia marxista que você nem imagina, tá? Por exemplo, se você estudou Revolução Industrial, você vai lembrar que eles falavam que os proletariados eram super explorados, viviam em condições desumanas, e as crianças tinham que trabalhar forçadamente, porque senão não tinha como sobreviver e etc. Cara, isso só faz sentido, essas alegações só faz sentido que a vida era miserável naquela época, se compararmos com a vida de hoje. Porque comparada à vida dos camponeses, meu amigo, criança trabalhava. Primeiro que criança, ela quer trabalhar. Ela vai brincar quando ela é pivete, ela vai brincar do quê? Ela vai brincar de ser médico, ela vai brincar de ser advogado, ela vai brincar de ser professor, ela vai brincar das profissões do pai. Porque ele já tá imitando os pais pra, exercer as profissões dele assim que puder. E ser, aprendizes desde o início. Isso daí que seria educação prática. Mas, assim, obviamente que mentorado por um adulto, com cuidado, etc. O que acontecia naquela época é que os camponeses literalmente, tinha que dar a vida ali no campo e depender do que tinha na colheita. Então, cara, se viesse um inverno muito longo, muito pesado, você morria de fome. Muitos dos pais tinham vários filhos, mas enterravam a maioria dos filhos, porque simplesmente não sobreviviam. Isso na Idade Média, isso daí no sistema feudal. Quando começou a Revolução Industrial, ocorreu um boom gigantesco, demográfico. Então, muitas das pessoas que eram andarilhas, que não tinham como comer, porque não tinha vaga disponível nas terras, etc., começaram a trabalhar em empresas e assim foi construída a mão de obra da cidade. E assim foram construídas as cidades. E isso daí foi muito próspero, porque do nada, o que era muito caro, sei lá, um par de botas era muito caro, virou algo barato, porque estava sendo produzido em larga escala. Então mais pessoas, começaram a calçar sapatos e não pegar vermes, sacou? Pra você ter uma noção. Isso daí não é exposto na escola. O que é exposto na escola é que, vivia regime ali, parecia uma escravidão super abusiva,
e que estavam explorando os caras. Não, cara, ele queria sair do campo porque, pô, ele podia comprar uma bota se ele trabalhasse num lugar desse, sacou? Então é completamente diferente. A questão é que você não pode se aprofundar em nenhuma área de conhecimento e isso toma o seu tempo no processo. E é disso que eu vou falar agora. Por causa desse sistema, que é basicamente a prova, né? A prova, você perde o tempo que você estudaria para ficar fluente no inglês ou se aprofundar em uma área de estudo ou até ler. Você, em vez de gastar tempo com coisas úteis como essa, que realmente vão lhe elevar o seu nível, pô, quer dizer que você tem o acesso à melhor quantidade de conteúdo, melhor qualidade de conteúdo do planeta Terra nessa língua, mas você é forçado a só repetir questões básicas, porque senão você não vai ter resultado. Se você se aprofundar, se você se aperfeiçoar e ganhar um diferencial, você é reprovado. Agora, cara, não faz sentido. E você gasta muito tempo. Por quê? Porque a prova, ela não é feita para seres humanos. Por quê? Justamente, a prova, ela é feita uma vez por ano. E ela tem, sei lá, 90 questões, né? Porque são 45, imensos. Porque, cara, 3 minutos para você ler aquele texto e você interpretar rápido, você tem que analisar e você não consegue nem ler direito, sacou? E tem que ser papum, você tem que literalmente esquipar várias coisas, só ir para o enunciado e tal, e olhar e rapidão e pá. Você não pode nem pensar na prova. E fazer uma redação. Só que o que essa redação lhe gera, cara? Você só escreve um gênero, só aprende a escrever um gênero, a ler aquelas mesmas coisas, tudo apontando para essa geração, para essa redação. E qual é a ideia central da redação? Você pega, né, se você for usar a metodologia de texto-circuito, que é uma das mais usadas, pelo menos na minha região, você pega um problema X, né, uma causa X, uma causa 2, e você bota a culpa em alguma coisa, e a forma de resolver isso é o Estado resolve. O Estado interfere. Cria políticas públicas, faz isso, aquilo, promove tais práticas com o MEC, ou então junto com, sei lá, cara, uma ONU e tal, e etc. Isso daqui significa mais imposto. E você é robotizado a achar todos os motivos do mundo que justifiquem o Estado pegar mais imposto seu. E você acaba acreditar que isso daí vai resolver algum problema. Sendo que, ao invés de resolver, ele nunca resolve. E ele rouba o seu dinheiro. Até porque você tem a opção em não pagar impostos. Se você não pagar imposto, você é preso. Aliás, aqui no Brasil você não é preso, mas você não pode ter mais nada no seu nome. Sacou? Você vai aprender aqui nos próximos vídeos que a coisa mais valiosa que você tem é o seu tempo. Por quê? Porque conhecimento verdadeiro, cara, ele é exponencial. Então, quando você investe o seu tempo, que é o melhor bem que você tem quando você está jovem, que eles tentam drenar dessa forma, quando você investe o seu tempo em conhecimento, meu amigo, acontece o seguinte. Aqui é o gráfico, depois isso aqui acontece. E cara, vou ser sincero a vocês, eu vou pra um lugar, pô, bora trabalhar comigo, pô, tal, faz isso e aquilo. Eu vou pra outro lugar, fui parar no exército, meus amigos foram todos dispensados. A forma que eu falei pro cara, eu fui, tipo, na inocência, na real. Eu, não falei pra não sair e nem falei pra, sair, sacou? Então, a forma que eu falei, o cara, você não posso dispensar. Não posso dispensar, você tem que fazer o NPOR. O NPOR era pra você fazer um curso de 1 ano, meio período, e depois você ter que
ter que, né, se você for bom, e eu ia ser o melhor dali, ganhar 8.500 de entrada. E eu disse não, por quê? Porque, cara, eu não quero ganhar 8.500 reais, cara, eu não acredito em real. Então, tudo bem você ganhar agora daqui a um ano, não. Tenho a melhor coisa para fazer com o meu tempo. Então, invista seu tempo em conhecimento. Quando você aprende a empreender, quando você aprende como funciona o mercado financeiro, como funciona a economia, como funciona a história, porque a história não se repete, mas a história rima, e rima sim, e rima pesado. E quando você aprende a se comunicar, a falar inglês, a ler, a códigos, a pesquisar realmente fontes boas. Inclusive eu comprei um livro hoje, na real, eu ganhei esse livro daqui hoje, foi muito bom. Cara, sua vida muda, abrem-se os seus olhos e você começa a ter outra perspectiva. Às vezes é meio chato, porque você vai conversar com uma pessoa ou outra e você simplesmente não tem muito papo. E daí é que vem o nome Eremita, né? Porque por muito tempo eu me senti muito sozinho por não poder conversar. Mas eu posso conversar com você. E vou dizer uma coisa, se você tá nesse vídeo aqui e você levar isso a sério, cara, parabéns, que você vai fazer parte de outro grupo de pessoas. Basicamente isso. As matérias que a gente tem são matemática, português, física, química, geografia, história, filosofia e sociologia. Só que matemática quase não fala de finanças e muito menos de lógica, porque não sei se vocês sabem, mas uma das formas de determinar o que acontece, o que é real, se você for pegar e ler sobre, por exemplo, Kant, que vai fazer crítica à razão pura, quer dizer que as coisas elas são determinadas por razão, que é lógica, e por experiências empíricas, que é o que você sente. Eu sei que esse lápis é preto, por quê? Porque eu tô vendo ele, sacou? Então, isso daí é o que vai moldar as coisas reais, as ideias, sacou? Então, tipo assim, isso daqui não é aprendido. Você não aprende a usar lógica, você não aprende a cuidar do seu dinheiro e a entender como funciona o sistema financeiro. Você não faz nenhuma ideia disso. Em português, você não aprende, não é estimulado a ler. Você não tem, um mínimo de livros por dia. Você não aprende como utilizar, através do código da língua portuguesa, o português. Porque, cara, através do português eu aprendi tanta coisa que a escola nunca me ensinou e nunca me incentivou a aprender, que, meus amigos, vocês ficariam muito felizes em ter a mesma experiência, olhar para o português da mesma forma. E outra, se expressar e escrever, porque ao escrever você organiza o seu pensamento. O que eu tô falando agora, tudo bem que é pouca coisa, mas, cara, você consegue expressar um mundo de diferença com uma vírgula diferente. E, mano, eu nunca tive resultado no português estudando gramática, mas sim lendo e entendendo o que cada coisinha ali naquele código significava. Física, cara, você não aprende nada de engenharia, você não aprende a mexer no motor de um carro, você não aprende a entender como um carro funciona. Você não entende como construir uma casa. Meu Deus do céu, como é que você faz física e você não sabe construir uma casa, mano? Porque, você vai ter uma casa no futuro. Você quer ter uma casa no futuro, não quer? Como é que funciona isso? E química e biologia? O que você aprende sobre a sua saúde, sobre as coisas que você coloca no seu corpo, tira no seu corpo e como o seu corpo funciona de fato, na prática? Ao invés de aprender apenas lados e parcialidades da história, você vai aprender a estudar. Você deveria aprender a estudar a história completa, com vários autores diferentes, com várias estruturas diferentes, em várias épocas diferentes, não focando apenas no Brasil como não protagonista da história, porque é isso que a gente é tratado. A gente sempre é tratado como a colônia, o país que não faz nada, super pacífico, inexpressivo e de covardes e etc. Sendo que o Brasil não era colônia, ele era território de Portugal, era Portugal, Brasil e Algarves. Inclusive Algarves ficou em segundo lugar, para você ter noção que Algarves é um lugar muito valoroso para Portugal. E aí você diz, mas o Brasil só era possibilitado de fazer comércio com Portugal. Cara, o Brasil era Portugal, então o Brasil fazia comércio com Portugal e Portugal fazia comércio com outros lugares.
Mas se Brasil era Portugal, então só quer dizer que Portugal fazia comércio com outros lugares. Simples assim, sacou? Isso daí é uma falácia, tá ligado? Essa parada de que Brasil era colônia, apenas de exploração e etc, sacou? Que o Brasil nunca fez nada. Cara, o Brasil já dominou um território gigantesco aqui na América do Sul, já foi um dos países mais fortes do mundo. E já foi, no caso do Brasil, e eu tô englobando o Brasil, sendo Brasil Portugal e sendo Brasil independente, tá? Nos dois lados. Já foi uma das maiores potências mundiais, cara. Portugal, mano. Que no caso o Brasil fazia parte desse reino de Portugal. Ah, aqui não teve indústria. Cara, pesquisa sobre a indústria naval brasileira. Ah, porque a expressão deles em guerra e tudo mais. Cara, vai estudar sobre a guerra do Paraguai, mano. Cara, você não aprende a criticar, você não aprende a entender e analisar as coisas da sua vida com a razão. Tipo, que você entre em contato, como estudar a ciência, como ler um livro, como interpretar as coisas ao seu redor com filosofia. Não, você só aprende a decorar conceitos de filósofos e associar esses conceitos rasos a nomes de filósofos e coisas do tipo. Em sociologia você não estuda como economia, você estuda como, tem o patrão que quer explorar o trabalhador e o racismo e cotas e etc. Você não aprende bora ver como é o indivíduo, bora ver como a galera pensa. Vamos estudar nossos direitos, vamos estudar como funciona a organização do país, né? República, monarquias diferentes, isso ao longo da história, como é que isso funcionou, essas relações, o que é propriedade privada em vários níveis, o que o Estado nos garantiria, e se não houvesse Estado. Você não aprende essas coisas na escola, tá? Quais são as funções? Você não aprende. Quais são os papéis de cada coisa na sociedade, como a gente organiza? Você não aprende, sacou? Então, o que você aprende, cara, o que você ainda dedica horas aprendendo é inútil. Se você pelo menos dedicasse esse tempo que você está gastando, né, vamos dizer, né, que a ampola, que você está gastando estudando matemática, português, física, história, química, você não está gastando nem isso, tempo nem estudando isso. Você não está estudando realmente matemática que vai ser útil. Você não vai estar estudando português, física, química, biologia, geografia, história, sociologia de forma que ela deveria ser estudada, sacou? Então, a estrutura da prova, ela foca nisso. Fora, né, o inglês e o espanhol, que você não tira nada dali, você não consegue usar nada do que você tem que estudar para a prova, tá? É literalmente jogar de escanteio. Sobre as oportunidades, eu só vou ter a oportunidade de falar sobre as oportunidades melhor em outro vídeo, porque já tá tarde, eu tenho que editar, eu tenho que postar, já que realmente esse vídeo tá muito melhor do que o vídeo que eu tinha gravado anteriormente. E, meus amigos, se vocês acham que você vai pegar a nota do Enem, tá? Primeiro, você só pode aplicar para 2 universidades ou em 2 matérias de uma universidade só. Então você não pode aplicar, várias matérias de uma universidade e várias matérias de outra. Não, você pode utilizar para 2 turmas, digamos assim. E aí, se você for passado, beleza. Se você não for passado, se lascou. Você vai ter que gastar mais um ano da sua vida para fazer aquela mesma prova e só ter uma oportunidade por ano. Se você passar na Universidade Federal, uma coisa assim, e você estudar de forma gratuita, você é apresentado à universidade. Só que o mercado, ele não está com condições, o empresário não tem mais condições de pagar para um funcionário formado, porque as pessoas não têm condições de comprar o serviço desse funcionário formado. Vamos dizer que você se formou, tá aí um ramo bem legal para você se formar hoje em dia, tá? Nutrição, muita gente com a saúde ruim e tal, e aí você vai trabalhar num hospital, cara, você não vai ter essa vida boa toda, não. Se você for trabalhar de forma independente, aí você tem muito mais chances. Só que tudo que você aprendeu na faculdade provavelmente é desatualizado. Por quê? O MEC só se atualiza de 5 em 5 anos. E quando ele se atualiza, né, tem esse processo de 5 em 5 anos para ele se atualizar, geralmente coisa que já está ultrapassada. Então, se você não tem o inglês, se você não tem um diferencial... meu nutricionista, ele fala inglês, mano. Ele foi morar na Austrália. Ele é brabo. Mas a galera aqui... Mano, muita da galera aqui,
se você dedicar, sei lá, 1000 horas de estudo, menos na real, sei lá, 200 horas de estudo, você monta uma dieta tão boa quanto ou até melhor no YouTube, não precisa nem pagar nenhum curso para isso. Ou se você pagar um curso macio, você já tem. Porque o cara, ele só pega o papel na faculdade, porque você precisa do papel para você ser nutricionista no Brasil, tá? E aí você vai vender geralmente a sua hora em real, que tá só se desvalorizando e vai ficar preso a esse país porque você não vai poder exercer em outro país e várias outras coisas. Você não gastou seu tempo aprendendo inglês, você não gastou seu tempo aprendendo outras coisas. Enquanto isso, se você quiser a própria nutrição, se você quiser vender na própria nutrição, você pode literalmente estudar dieta, estudar várias coisas e vender, estudar tipo aprofundado. Cara, estuda aprofundado mesmo. Faz um produto e vende nos Estados Unidos. Acabou. Se for bom, seu produto vai dar certo. Se for ruim, se lascou. Faça uma coisa para melhorar. Ou mude de área. É assim que funciona, cara. Se você gastasse o seu tempo aprendendo inglês, estudando as coisas em si, aprendendo sobre empreendedorismo, você poderia realmente fazer uma alavanca. Perderia algumas noites? Talvez, mas também você perderia na universidade. Gastaria um tempo suado, teria que autogerenciar-se? Sim, mas eu também faria isso na universidade. Só que você teria mais liberdade, você teria várias coisas que você poderia fazer, não ficaria preso no seu tempo, gastando seu tempo da mesma forma que o Enem faz, de você, não poder fazer nada além daquilo, se aperfeiçoar, se diferenciar no mercado enquanto você está fazendo. Você não pode, porque você tem que focar naquelas provas, naqueles conteúdos que muitos são inúteis e muitos nem agregam esse valor todo. E você sai com arrumo de coisa na sua cabeça sem saber usar e, sem conseguir resultados reais. Então, mesmo que você passe, mesmo que você gaste todo o seu tempo para ter a oportunidade de estudar na universidade braba aqui no Brasil, que seriam as federais, né? Braba, que seriam as federais, é uma oportunidade que, velho, se você for comparar com as outras coisas que você vai estar abrindo mão nesse tempo, é ruim. É ruim. E, cara, literalmente, se você for, se mudar pra, sei lá, uma Inglaterra, uma Austrália, uma Irlanda, e for trabalhar de Uber, você vai ganhar e ter uma vida muito melhor do que a de um médico aqui no Brasil. E eu não tô falando de daqui a 4 anos, 7 anos, né, que seria o tempo da formação. Não. Você vai ganhar isso na hora que você começar a trabalhar de Uber. Sacou? De Uber. Se for motorista de caminhão, melhor ainda. Você consegue juntar uma grana e abrir um negócio com o trabalho de Uber. Você pode comprar outros carros e alugar e ficar recebendo dinheiro passivo. Tipo, essa coisa básica você consegue fazer e ter um resultado massa. E você pode, isso daí é o mínimo do mínimo, você pode expandir para várias outras coisas. Só que o Brasil não deixa você crescer, tá certo? Mas eu vou mostrar sobre como crescer e oportunidades realmente boas para você no próximo vídeo que vai sair na sexta-feira. Então me acompanha até lá e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nada por aqui. Valeu!